TRT da 11ª Região, Amazonas e Roraima, analista judiciário área administrativa, FCC 2017. Caio, brasileiro nato, é jogador de futebol profissional e foi contratado para jogar por um grande clube estrangeiro, cuja legislação o país impõe a naturalização de Caio como condição para permanência em seu território. Como queria continuar jogando nesse time, procedeu à naturalização. Caio, tá, vamos lá, vamos entender a situação aqui, ó. Caio, um brasileiro naturalizado, jogador de futebol, foi contratado para jogar por um grande clube estrangeiro, cuja legislação o país impõe a naturalização. Importantíssimo aqui, ó. É uma imposição da naturalização como condição para permanência em seu território, ou seja, no território daquele país. E como queria continuar jogando nesse time, procedeu à naturalização, ou seja, o Caio se naturalizou. Aí vem, né, a questão em si, ó. Caio perderá a nacionalidade brasileira enquanto permanecer em território estrangeiro, podendo readquiri-la assim que retornar ao Brasil? Caio perderá a nacionalidade brasileira tendo em vista que adquiriu outra nacionalidade? Caio tornar-se-á brasileiro naturalizado automaticamente em razão de ter adquirido outra nacionalidade? Letra D. Não perderá a nacionalidade brasileira apenas se comprovar que mantém vínculos com o Brasil, visitando periodicamente? Letra E. Não perderá a nacionalidade brasileira. E aí, o que você marcaria na presente questão? Você marcaria a letra E. É a resposta, né, totalmente correta aqui, ó, totalmente de acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º, a linha B. Foi uma imposição de naturalização como condição para permanência em seu território. E nesse sentido, gente, a Constituição é claríssima. Em regra, tudo bem. Em regra, quando você adquire uma outra nacionalidade, tá? Você perde a brasileira, mas você não vai perder a nacionalidade brasileira em duas situações. Se for um reconhecimento originário por parte do ordenamento jurídico daquele outro país, que culpa você tem, né? Caso um outro ordenamento jurídico, um outro país te reconheça como nacional daquele país, você não tem culpa nenhuma, você não vai perder a nacionalidade brasileira. Ou então, você também não perde a nacionalidade brasileira se for uma imposição do outro país como condição para a permanência do brasileiro no território daquele país, tá? Ou seja, você tem que se naturalizar para permanecer lá. Ou então você tem que se naturalizar para o exercício de direitos civis, tá? Então vejam só o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2º, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de, né? Aí vem B, imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. É o caso, né? É o caso do Caio aqui, ó. Então a resposta realmente, a letra E, tá? Ele sofreu uma imposição de naturalização como condição para a permanência em seu território, ou seja, ele não optou, não foi de livre e espontânea vontade dele, não é uma opção pela nacionalidade do outro país, é uma imposição. E sempre que eu tiver essa imposição como condição para a permanência naquele território ou para o exercício de direitos civis, eu não vou perder a nacionalidade brasileira, né? Seria uma injustiça muito grande com o brasileiro que quisesse, né, estar no exterior, permanecer naquele território ou até mesmo exercer direitos civis, como por exemplo o trabalho, ok? Então, ó, com isso finalizamos a presente bateria de questões, mais um bloco da FCC resolvido. No nosso próximo vídeo trataremos de outras questões sobre o tema nacionalidade da banca FCC. Obrigado e até lá.